Olá, irmãos. Vamos dar início aí a mais uma parte do estudo sobre a visão de Daniel, sobre a estátua da revelação de Daniel. E vamos começar com o estudo sobre a Grécia, né? O ventre e as coxas de bronze, falando aí sobre a origem, né? Que é muito importante nós termos essa visão, né? Termos esse entendimento. E você que já acompanhou os estudos anteriores vai acompanhar aí a sequência, sabendo que é uma continuidade. Nós já falamos aí das partes anteriores e vamos iniciar com o estudo sobre a Grécia agora. Você que já acompanhou, está vendo aí os animais que já foram estudados, os mapas que nós já vimos. Falamos também sobre o significado do metal, aquela sequência lá do estudo da introdução também. Você que já acompanhou, eu não vou retornar ao mesmo ponto, mas sim dando prosseguimento. A gente não tem muito tempo, o vídeo fica muito longo. A intenção é fazer com que você também estude e acrescente ao seu estudo, né? E coloque aí as suas anotações, acrescente as suas anotações e faça seu aprofundamento também. Então, como a gente fez em outras partes, nós vamos fazer diferente também aqui com relação à Grécia. Vamos aí dar a origem da Grécia para você, para acrescentar o seu estudo. Também, assim como a Pérsia, né, o Império Persa, ele também tem uma origem lá nos descendentes de Jafé. A Grécia, ela é originária de Javã. Javã é o filho de Jafé, que deu origem à Grécia. Então você tem aí mais uma vez, olha só, uma referência que é a mesma referência do Império Persa, né? Cita ali os irmãos de Javã, Magog, Tubal, Meseque, Madai também em relação ao Império Medo, né? Você já tem essa ligação de Madai com o Império Medo-Persa. E também agora você tem a ligação de Javã, que é o pai da nação grega. Já citei no estudo anterior, mas eu vou repetir para que você entenda e que essa é a função principal aqui do nosso estudo sobre a visão da estátua. Javã é o nome que é encontrado na Bíblia para a Grécia. Toda vez que a gente lê Grécia na Bíblia, no Antigo Testamento, simboliza essa palavra, Javã. Até hoje, os israelitas eles chamam a Grécia de Javã. É assim que eles chamam a nação grega, né? E aí você tem Magog, Tubal e Meseque. Olha só, você já vai fazendo uma ligação profética. Nessa linha que você vem seguindo. Você não pode fugir dessa linha, que é a linha da genealogia. Você não pode sair. Então, como a gente já falou, né? Essa ligação que nós temos aí com Magog, Tubal e Meseque, a mesma ligação que o Império Grego tem com Magog, Tubal e Meseque, o Império Persa também tem com Magog, Tubal e Meseque, todos eles. Então, você já vem trazendo uma linha dentro da interpretação da própria palavra, você não pode fugir. Então, quando você faz isso, você já começa a ter uma ligação. Aquela besta de Apocalipse, em que o corpo da besta é como de um leopardo e os pés são de um urso, é obviamente que o leopardo já simboliza a Grécia e os pés do urso simbolizando a Pérsia. Olha só, você tem Magog, Tubal e Meseque, e você já tem aí o corpo e as patas, né, já definidos pela Grécia e Pérsia. Então, da onde que você vem tirando essa interpretação da própria palavra? Você não vai conseguir tirar outra interpretação que não seja essa, porque quando você vai olhando para o texto, você já vai entendendo isso. Então, a partir desse momento, você já começa a entender em que a Bíblia, em que direção a Bíblia vai te mostrando, vai te levando. E quando você começa a fazer essa interpretação através da própria Bíblia, você não encontra problemas para encaixar
o que o Apocalipse coloca dentro do Antigo Testamento, ou seja, na lei, nos profetas e nos salmos. Então, acompanhando ali o que a gente já está falando ali sobre os 4 generais de Alexandre, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, você também não pode desconsiderar o formato da estátua, que eu já venho repetindo já há algum tempo, né? O ventre e as duas coxas de bronze. Por que 2 coxas? Porque você tem aí a divisão entre Ocidente e Oriente. 80, 90% daqueles que estudam profecia acabam também cometendo um erro nessa interpretação. Por quê? Porque se divide em 2 coxas, você tem aí uma divisão, assim como os braços, que era o Império Medo e o Império Persa. Os 2 chifres, né, os 4 chifres se dividindo, né, do bode. Então você tem aí os 4 generais de Alexandre. E por que não tem uma informação de divisão das coxas? Claro que tem, é o Ocidente e o Oriente. A Grécia, quando ela foi dividida pelos 4 generais, Cassandro e Lisímaco ficaram com o Ocidente, mais com Cassandro do que com Lisímaco. Mas o Ocidente ficou com Cassandro. Então você tem aí uma das coxas já ficando com o Ocidente e a outra coxa com o Oriente. O erro na interpretação acaba colocando as 2 coxas como sendo o Reino do Norte e o Reino do Sul. Não faz sentido. Por quê? Porque mais para frente você vai entender isso melhor. Quando você for começar a estudar as pernas de ferro, você vai ver que isso não faz sentido, ser o Reino do Norte e o Reino do Sul. Por quê? Porque senão tem algum problema. A estátua vai parecer que tem uma perna só. Fica diferente da interpretação. Porque o formato da estátua não é por acaso. Então, nessa divisão, a gente já entende que as 2 coxas têm uma formação que já vai dando o desenho do que ali já começa o primeiro passo e preparação do reino seguinte, que é o Império Romano. A gente vai chegar lá nos próximos estudos. Então, Seleuco e Ptolomeu formam o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Sul fica com o Egito, a parte de baixo, né, o sul de Israel. Então, assim, para que nós tenhamos também uma interpretação melhor, da onde que vem o norte, da onde que vem o sul, da onde que vem o oriente e o ocidente? A partir de Jerusalém. Jerusalém é o centro do mundo. Então, quando se diz norte na Bíblia, é norte de Jerusalém. E quando se diz sul, é sul de Jerusalém. Então, no Reino do Norte fica com Seleuco e o Reino do Sul com Ptolomeu. De Seleuco surge essa figura, né, que ela acaba representando o perfil do anticristo com maior exatidão. Foi uma figura que existiu de fato, foi profetizado por Daniel, e com séculos de antecedência Daniel profetizou e foi cumprido, né? Antíoco Epifânio, capítulo 11 de Daniel. Essa passagem do capítulo 11 ela já mostra isso de uma maneira muito bem clara, né? Ele tem uma referência em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, né? Esse texto que a gente encontra aqui. E esse texto do capítulo 11 de Daniel, onde fala de Antíoco Epifânio, ele é profético, porque a partir do verso 35, a interpretação ela dá uma modificada. Você percebe que acontece alguma coisa no texto em que Daniel ele entende que aquilo não é uma coisa a ser cumprida somente naquele período em que Antíoco Epifânio faz a abominação. E isso fica muito claro, né, quando o próprio Jesus, no livro de Mateus 24, você já pode entender isso de maneira muito clara, porque o próprio Jesus falou isso. Ou seja, você já tem aí uma referência de Jesus, do Senhor falando isso. Então ele já dá uma referência, ou seja, aquilo não se cumpriu exatamente com Antíoco Epifânio, porque muitos intérpretes também, não, isso já se cumpriu, o capítulo 11 já se cumpriu com Antíoco Epifânio. Nada disso. O próprio Jesus, ele menciona, quando pois virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Ou seja, esse texto, o próprio Jesus falando, para que a gente, quando lesse esse texto, já entendesse
que estava se falando do anticristo, aquele que é o homem vil, que se levanta contra tudo que se chama Deus, que o apóstolo Paulo escreve lá em 2 Tessalonicenses. E você já entende isso. Eu queria aproveitar para mostrar para vocês alguns títulos do anticristo. Eu peguei aqui os textos, né, nosso foco sempre é lei, profetas e salmos, né, os textos que estão mencionados no estudo. Você já pode ver alguns títulos do anticristo. É muito importante, eu vou fazer um estudo já com o perfil do anticristo. Os próximos estudos serão com esse apontamento, e é muito importante você entender os títulos do anticristo, né? Porque o Daniel chama o homem vil, né? O livro de Salmos chama o homem sanguinário fraudulento, né? Também no livro de Salmos, no capítulo 74, até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário, né? Aí eu coloquei o que significa Antíoco Epifânio, para que você entenda. Significa adversário. Olha só como é que confere certinho com o livro de Salmos. O Antíoco Epifânio, a conjunção do nome significa adversário ilustre. No livro de Isaías, chama ele de rei da Síria. Também já indica, né, uma região. Você acompanhando os títulos do anticristo, que eu vou fazer um estudo a respeito disso, só focado no anticristo, para que a gente consiga entender um pouco melhor sobre essa figura, né? Sobre de onde vem, de onde surge. A Bíblia tem a resposta, e ela está nos profetas. Você vai ter que ler profeta menor. Não adianta, que você não vai conseguir entender se não ler Oséias, Naum, Jonas, Joel, Sofonias, Zacarias. São os textos que a gente precisa ler para a gente entender de onde vem o anticristo. E o que ele vai fazer, qual o perfil dele. E Daniel também tem essa descrição. Então, há uma relação muito forte entre Assíria e Babilônia. É a mesma região. Quem acompanhou o estudo da estátua na parte da cabeça fez essa ligação, já consegue fazer essa ligação, né, entre Assíria e Babilônia. É um assunto que a gente já falou, não vou repetir, que não fica muito grande o vídeo, a gente não consegue falar muita coisa. Então o papel da Grécia nos tempos do fim é muito latente, é muito vivo na Bíblia. Nós temos aí no Daniel capítulo 8, né, onde menciona, capítulo 10, o capítulo 11 fala de Antíoco Epifânio, né? O livro de Zacarias, ele fala com uma profundidade tremenda. O livro de Zacarias, no capítulo 9, mencionando, eu coloquei aqui o verso 13, mas há uma referência, eu vou ler também para você aqui, o verso 14. Olha só o que diz o verso 14. E será visto sobre eles as suas flechas, sairão como relâmpago, e o Senhor Jeová fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Olha só, vai soar a trombeta. Então, assim, isso é uma relação direta com o Apocalipse. Uma relação direta. É um ponto que nós temos que levar em consideração. Olha só, suscitarei teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como uma espada de um valente. Então, os filhos da Grécia. Então, Antíoco Epifânio é descendente de Seleuco, que é um general, que foi um general de Alexandre e era grego. Então, ele funda uma cidade chamada Antioquia, olha só. Que hoje é a região da Síria, não é a Assíria. É Síria. E aí ele funda essa cidade. E é no norte de Jerusalém, ao norte de Israel. Então você já começa a ver esse cenário sendo tipificado em Antíoco Epifânio. E você vendo que é os filhos da Grécia. Olha só, Zacarias é muito claro, os filhos da Grécia. Então são os descendentes dos gregos que estão no norte de Israel, norte e nordeste de Israel, que é a antiga Assíria e hoje a Síria. Você tem essa região que está aí nos noticiários, que é esse país onde está havendo essa guerra civil, né, e o povo sírio saindo, né, sendo refugiado para a Europa. E a Síria é o nordeste de Jerusalém, nordeste de Israel, o norte do Iraque. Então são regiões diferentes com um nome muito parecido, né? Um é Síria e o outro é a Assíria. Então você tem essa relação. O Seleuco dominou
todo o Império Persa. Você pode ver no mapa, né, você vê Seleucia, né, que é a antiga cidade, né, próximo à Babilônia. Seleuco também fundou essa cidade e ele dominou o que seriam as fronteiras do Irã com a Índia, naquela região, até o norte de Israel, a Síria, e ele dominou ali algumas áreas da Turquia. Então é esse o cenário, essa é a região. E lembrando que o formato da estátua não é, né, um formato por acaso, não está ali por acaso. A gente vai abrindo, você que vai acompanhar o próximo estudo, você vai entender um pouco melhor do que eu quis dizer com relação ao Oriente e Ocidente, as duas coxas se dividindo, e a gente vai fazer isso já no próximo estudo. Então não deixe de acompanhar, não deixe de curtir o vídeo, se inscreva no canal e a gente vai terminar aí os próximos estudos em breve para que você possa fazer esse acompanhamento. Um abraço a todos.